Salve, salve, galera! Questão 17. O soneto de Gregório de Matos, composto no século XVII, revela sobre o contexto Vamos lá. Primeiro, o soneto. Opa! Que é um soneto, professor? Bem, é um poema. Sim, mas o que o define? A sua forma. Como é a sua forma? Fixa. Como assim? Inalterada. Como assim? 14 versos, tá bom? Todo soneto apresenta 14 versos, ok. Foi composto por Gregório de Matos. Professor, e agora? Bem, aí eu tenho um contexto, né? Qual é o contexto? Século XVII, tá? Escola literária é o barroco, tá? E aí eu gostaria de lembrar que ele é barroco mais. O que isso significa, professor? Que ele segue as diretrizes barrocas, compondo poemas amorosos, compondo poemas religiosos, compondo poemas filosóficos, mas ele acrescenta a sátira, que lhe valeu o apelido de Boca do Inferno, e acrescenta também a dimensão fecinina, que é a produção pornográfica. Os três elementos iniciais, amor, religião e vida, são perfeitamente barrocos. A crítica social e a pornografia são antecipações do realismo. Tranquilo? Bacana. O texto composto no século XVII, ok. Revela sobre o contexto. Bem, qual era o contexto do século XVII? Deixa eu colocar aqui, ó. O contexto era um contexto de dúvida. Dúvida é sinônimo de quê, professor? Ceticismo. Oxe, como assim? O homem da época estava cético. Estava em dúvida, um ponto de interrogação, dividido entre a razão e a fé. É isso que define o período. E de quem é a responsabilidade por esse ceticismo, por esse conflito, por essa dificuldade? Bem, o responsável é a Igreja Católica, que através da Contra-Reforma colocava na cabeça desse homem que ele ia morrer. E a ideia da morte gerava nesse cara um conflito absurdo, porque o lado racional dizia, aproveita a vida, carpe diem, mas o lado religioso dizia, aproveite não, que aí você está vivendo em pecado e você vai para o inferno. Então ele ficava em dúvida. Vamos ao texto, né? Desenganos da vida metaforicamente. Opa, tristeza da vida sendo representado de maneira poética. Metaforicamente é uma referência à linguagem presente no texto. Então, visivelmente, o título nos faz observar se tratar de uma composição metalinguística, né? Tendo em vista que o próprio autor, desde o título, um título prolixo, extenso e ao mesmo tempo explicativo, ele mostra pra gente que o poema vai refletir sobre a vida de uma maneira extremamente negativa, né? Há um pessimismo também, identificamos que o texto é um texto filosófico. É a vaidade, Fábio. Fábio é um interlocutor nesta vida rosa. Por que vida rosa? Porque, exemplo de uma rosa, a vida é efêmera, curta, passageira, assim como a rosa, que desabrocha ao amanhecer e que murcha ao entardecer, nós nascemos e logo depois morremos. Que da manhã lisonjeado, ou seja, pela manhã recebe lisonjeios, elogios, né? Púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida, ou seja, a beleza da rosa, os elogios para a beleza dela passam rapidamente, apenas presunção e arrogância, porque a certeza que se tem é que o tempo passa. É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, suca ufana, navega destemida. Ou seja, a vaidade humana é que nem uma planta que durante o período da primavera desabrocha, se sente linda demais. É que nem um navio, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Comparou, portanto, a existência com uma rosa, comparou a existência com uma planta, comparou a existência com um navio. Aí observe que tem uma conjunção adversativa, logo no começo da última estrofe, mas ser planta, ok, ser rosa, um navio bonito, de que importa se aguarda sem defesa, uma pedra ao navio e ele vai naufragar, o ferro, a planta e a planta vai murchar, à tarde a rosa e a rosa também vai murchar. Essa pergunta do final mostra como o homem daquele momento se encontrava dividido entre curtir os prazeres mundanos e pensar na salvação da alma. Do que adianta ser uma rosa, uma planta ou um navio, crer
na vaidade da beleza, se tudo isso passa rapidamente? Essa interrogação no final mostra o conflito que o homem da época vivenciava e como ele se encontrava perdido, em dúvida. Bem, revela sobre o contexto concepção definitiva e racional sobre a existência. Está errado. Não é definitiva, muito menos racional. A concepção é uma concepção marcada pela dúvida. Contenção emocional, tá louco? De jeito nenhum. Os preceitos iluministas são típicos do período posterior, que é o arcadismo. Ceticismo em relação ao ideal de fruição materialista. Aqui é a nossa resposta. É cético, fica em dúvida em relação a aproveitar os gozos materiais. Por quê? Porque tudo que é matéria um dia vai acabar. Ora, da mesma forma que a beleza da planta, que a beleza do navio, a beleza da rosa se esvaem, talvez seja perigoso ficar confiando na beleza física e nos gozos materiais. Convicção mítica, que aponta a necessidade de aproveitar o momento. Infelizmente, não. O homem daquele momento não tinha convicção nenhuma, estava em dúvida. Cerceamento aos princípios difundidos pelo clero durante a Contra-Reforma. Muito pelo contrário. Cercear é retirar liberdade. Seria censurar, e não há censura. É exatamente a imposição religiosa que faz com que esse homem fique em dúvida, porque ele vinha do Renascimento com uma convicção racional, querendo aproveitar, fruir os gozos materiais, só que a igreja mexe com ele, dizendo para ele que tudo é pecado, e ele fica em dúvida. É por isso que nós observamos um eu lírico que reconhece a beleza das coisas mundanas, mas ao mesmo tempo se pergunta, vale a pena? Se tudo isso um dia vai passar? Portanto, o que define está no final do poema, a interrogação. O texto se caracteriza por uma dimensão cética. A resposta, portanto, letra C.